Graça e paz, abençoados, graça e paz, e vamos à palavra do Senhor. Essa semana o Espírito Santo de Deus lembrou de mim, e lembrando de mim, Ele me levou até as suas escrituras, até a sua palavra, e é isso que agora vamos manejar, a sua palavra, não é, abençoados? Então, eis-me aqui para pregar o Evangelho da graça de Deus, não é? Vamos fazer uma confissão de fé, abençoados. Vamos orar um pouco, vamos dar graças, não é? Por todas as coisas, por tudo e por todas as coisas. Amém, abençoados? Vamos orar. Pai, graças eu te dou pela tua palavra. Pai, graças eu te dou porque eu tenho saúde. Graças eu te dou por este dia. Graças, Pai, eu te dou por tudo e por todas as coisas. Anjos do Senhor estão ministrando em meu favor. Por isso, graças eu te dou, Pai. A ti toda a honra e toda a glória. Muito obrigada por tudo, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Espírito Santo de Deus, obrigada porque o Senhor lembrou de mim essa semana. Obrigada, Pai, por essa comida que nos alimenta, por essa comida, Pai, que nos deixa forte, porque não comemos legumes, comemos o sólido, é este que nos fortifica. O Senhor disse, eu darei pastores que nos apacentam, eu darei pastores que apacentam as minhas ovelhas. Obrigada, Pai, porque eu não tenho a ira do Senhor sobre mim. A ira dos homens pode vir em mim, mas a ira do Senhor não virá sobre mim. Eu confesso, Pai, diante do Senhor, o meu amor, a minha gratidão. A ira do Senhor não está sobre mim, porque eu vou falar do seu Evangelho, eu vou falar da sua palavra. Graças eu te dou, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que é o Consolador, Espírito Santo de Deus que nos consola, que nos edifica e que nos exorta. Pai, em tudo eu te dou graça pela exortação, pela consolação e pela edificação. Eu creio, por isso eu falo que os teus filhos agora, neste momento, vai receber a sua exortação, a sua edificação, a sua consolação. Espírito Santo de Deus, obrigada, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço, agradeça a Deus por tudo, abençoados, que tudo vai colaborar para o seu bem. Agradeça a Deus por tudo, que tudo vai colaborar para o seu bem. Amém, abençoados? Então, graça e paz para vocês que estão aí no Ministério Graça e Apostolado, não é? Com o apóstolo Marcos Gomes, estamos no YouTube, é esse ministério que eu congrego. Amém, abençoados? E esse ministério de evangelismo que o Senhor me deu, graça sobre graça, Macedo, se inscreve, dá um like, não é? Para o canal crescer. Amém, abençoados? Então a gente vai à palavra do Senhor, estava aqui meditando, lendo, não é? Então o Espírito Santo de Deus se lembrou de mim essa semana. Lembrando de mim, repito, Ele me levou até as suas escrituras. E a gente vai falar um pouco, abençoados, que a graça de Deus lhe seja revelada. Ele é poderoso para fazer, não é? E a sua palavra não volta vazia. Creio, por isso falei. E você vai receber esse apostolado. A graça de Deus e o apostolado. Amém, abençoados? Então a gente vai ler aqui, antes de ministrar, Romanos 1, não é? Abra suas Bíblias em Romanos 1, abençoados. O Espírito Santo de Deus estava aqui conversando comigo, não é? Oh, Abapá, o Espírito Santo de Deus estava conversando comigo. Efésios 2:8, abençoados, pela graça somos salvos. Pela graça de Deus somos salvos. Então já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que eu estou aqui. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu dou glórias a Deus por essa palavra, abençoados. Então, Cristo vive em mim, Gálatas 1:10, logo se Cristo vive em mim, já não vivo eu, então eu estou aqui para agradar a Deus e não aos homens, não é?
Então, quando eu estava meditando, quando eu estava lendo, então o Espírito Santo estava aqui conversando comigo. Então, eis-me aqui para agradar a Deus e não aos homens. De fato, não há nenhuma condenação em nós, abençoados. Não podemos retirar a graça de Deus. Como também não podemos deter a verdade do Filho de Deus. Não podemos deter a verdade de Cristo, não é? Eu não quero que a ira de Deus venha sobre mim, abençoados. A ira dos homens pode vir, mas a ira de Deus não. Não podemos deter a verdade. Qual é a verdade, Maria? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ponto. Efésios 2:8. Qual é mais a verdade, Maria? Não há nenhuma condenação em nós, nesse novo pacto, nesse novo caminho. Amém, abençoado? Maria, mas e aí, onde é que você quer chegar? A gente vai chegar, abençoado. Mas tem um modo de viver na terra. Não, de fato, não há nenhuma condenação. Mas tem um modo de viver na terra. Que Deus mesmo nos ensinou, não é? Então, de fato, abençoados, é preciso que vocês ouçam, não é? E aí, semana passada eu estava aqui lendo esse livro, não é? E aí, Pedro, ele falou lá em uma das... Pedro, lá em Atos, não é? Pedro disse, né? Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhes é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo, não é? Então, Pedro disse essas verdades aí, não é? Atos 10, versículo 25 a 35, se vocês puderem ler, então vocês leiam, abençoados. E aí, vou repetir, mas que Deus não faz acepção de pessoas em termos de salvação, ele salvou os seus filhos. Alô, aqui é canal para filhos de Deus, não é? Aqui é canal para vasos de honra, vasos de misericórdia, não é? Aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, diz a palavra. Então, cai aí nas duas sementes da terra, não é? Bodes e ovelhas, vasos para honra, vasos para desonra. Jeremias 18, ele fez um vaso e se quebrou, então ele fez outro. Na verdade, Pedro falou, na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme. Então, eu temo a Deus, abençoado. Eu temo a Deus. Por isso estou aqui. Eu não quero que a ira do Senhor venha sobre mim. Eu não vou deter a verdade. Não vou deter a verdade. Maria, e qual é a verdade? Vamos falar sobre a verdade, abençoados do Senhor? Eu temo o Senhor. Então, eu penso que o Senhor não me levou, que o Senhor não se lembrou de mim à toa. Eu penso que o Espírito Santo não se lembrou de mim à toa. Eu penso que o Espírito Santo de Deus não me levou a essa graça à toa, a esse apostolado à toa. Então, por isso, eis-me aqui, não é? 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas, né, espírito de coragem. Então, a graça, abençoados, a graça é a graça e o apostolado. A graça é a graça de Deus divina, Efésios 2:8 e Romanos 1. E Romanos 8:1. Mas a graça de Deus é apostolado. A graça de Deus é exortação, é edificação,
é consolação. O Pai corrige aqueles que Ele ama, não é? O Pai fala. Fala ou não fala? Fala, abençoados. O Pai fala. Então, hoje, quem tem ouvidos, ouça. Vamos lá. E nós não devemos fazer parte de um sistema religioso. Devemos fazer parte e estar com a verdade e não deter a verdade. Não é? Não devemos ser homens ímpios, sem temor a Deus. Vamos lá, abençoados, vamos lá para as cartas aqui de Romanos, tá bom? Romanos, vou começar a ler aqui com vocês. Romanos 1, a partir do versículo 18. Fique atento. Eu só vou ler, porque vocês têm o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vos guia em toda a verdade. Amém? Não vou interpretar, vou ler alguns versículos, não é? Em alguns versículos que o Espírito Santo quiser se mover, ele fala, não é? Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Alô? Não vem de vós, não vem de nós mesmos, não é? Ele se manifesta da forma que ele deseja se manifestar. E quando ele se manifesta, é a hora que ele quer se manifestar, abençoados, amém? Isto é um dom de Deus. Então, abençoados, olha minha pomada que eu vou passar aqui, abençoado, para manejar aqui, virar a minha Bíblia. Vamos lá, Romanos 1, versículo 18. Romanos 1, verso 18, a partir do verso 18. Do céu se manifesta a ira de Deus. Olha só, já começa forte, hein? Do céu se manifesta a ira de Deus, mas Deus se ira abençoado. O Pai, os que desagradam ao Pai se ira, claro. Do céu se manifesta a ira de Deus. Grife aí na sua Bíblia, ira de Deus, sobre toda a impiedade e justiça dos homens, grife também, dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Detém, deixa de falar a palavra, sabe, mas não fala. Detém. Detém, prende a palavra, não fala a palavra. Por quê? Porque é falso, porque é mentiroso, porque não tem revelação, porque não tem temor, porque tem espírito de covardia, porque é muita coisa, abençoados. Homens que detêm a verdade. 19. Visto que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. 20. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Pois tendo conhecido a Deus, quem conheceu a Deus? Os homens. Os homens. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram,
como Deus, nem lhe deram graças. Eu, antes de entrar aqui na ministração, não dei graças ao Senhor, porque Ele nos dá a verdade, porque Ele nos ensina, porque Ele nos guia, porque o Senhor nos exorta, porque não devemos reter a palavra do Senhor, devemos estar sempre com a verdade, não devemos ser homens ímpios, abençoados. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem quem não glorificou o Senhor? Os homens, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Grife aí, ó. Não o glorificaram como Deus. Não o glorificaram como Deus, nem deram graças. Graças eu te dou pela salvação, Pai eterna. Graças eu te dou porque o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção. Graças eu te dou porque o Senhor nos fez irrepreensíveis diante de ti. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível. Mudaram a glória do Deus incorruptível. Deus é Espírito, Pai dos Espíritos. Deus é santo, Deus não tem pecado, Deus não tem obra da carne, porque Deus é Espírito. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de um homem corruptível, o homem em sua carne, não é? Ele não é santo na carne. Deus não o santificou na carne. Deus não santificou o homem na carne. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Homens impuros. Por isso que Pedro lá em Atos, né? Eu não li para vocês, abençoados, lá em Atos, esses tempos aí, na última ministração, não é? Pedro disse, não é? De modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda, não é? Quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Vamos lá. E mudaram a glória de Deus. É bom que fique claro, abençoados, essas coisas para vocês. Que Deus lhe dê espírito de entendimento e sabedoria e revele a sua palavra. Que a palavra do Senhor não volte para ele vazia. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível. É Santo Antônio, é Santa Maria, é Santo Expedito. Mudaram. E mudaram a glória do Senhor. E mudaram a glória do Senhor incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, homens impuros. Os homens na carne são impuros. Não tem que agradecer ou adorar a homens impuros. Mudaram a glória de Deus. 24. Pelo que Deus os entregou, Deus entregou a quem? Os homens.
pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundícia. Por isso que tem uma fala de Jesus em sua carne, não é? Jesus de Nazaré, ainda em sua carne vivo, né? Somos como trapo de imundícia. Por quê? Porque a carne é imunda. Alô, abençoados. Aves, quadrúpedes e répteis. A carne é imunda. Pelo que Deus os entregou. Pelo que Deus é soberano mesmo, hein? Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Quem desonrou seus corpos entre si? Os homens. A prostituição, o homossexualismo, não é? Sabe, abençoados, Deus os entregou. Deus faz todas as coisas. Deus faz todas as coisas. Quem somos nós para ir ao contrário da palavra do Senhor? Eu não vou deter a verdade. Eu vou ler o que está escrito. Deus os entregou. Porque casamento é muito ruim, eu me separei e agora tá bom demais viver desse jeito, eu namoro e tá tudo certo, eu namoro né, não dá certo, depois eu namoro outro, mas casar eu não quero, não, eu já casei uma vez, eu não quero mais casar, agora tá bom, essa vida pra mim tá bom demais, eu fico com um aqui, eu fico com um ali. A graça não é libertinagem, para quem pensa que a graça é libertinagem, hein? A graça de Deus não é libertinagem, abençoados. Então agora eu tô salvo. Quem pensa desse modo está com um pensamento errado. Porque agora eu sou salvo, então eu posso fazer todas as coisas. Não, abençoados, não. Não pode fazer todas as coisas não, abençoados. É preciso ter temor a Deus. Amém, abençoados? Pedro disse, não é? Bem-aventurado serás aquele que tem temor a Deus. E tudo vai bem nesta terra para ele. Então, é preciso que os filhos o temam. Ele não fez acepção de pessoas, mas bem agrada a Deus os filhos que o temem. Então, tá bom assim, fico aqui. Isso é prostituição, abençoada. – 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura, honraram e serviram a imagem de escultura. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças eu te dou, Pai, por essa verdade. 26. Pelo que Deus os abandonou. Pelo que Deus os abandonou as paixões vergonhosas. Até as suas mulheres, quem? As suas mulheres, as mulheres dos homens. Até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras, contrária à natureza. Se eu não me engano, abençoados, a Daniela Mercury, não é? Não estou julgando ninguém. Olha, abençoados, eu não estou julgando ninguém, porque o justo juiz, todos nós vamos passar pelo juízo e o juízo de Deus já ocorreu. Amém? Já ocorreu, tudo está consumado. João 19:30. Não estou julgando ninguém, estou alimentando com sólido as ovelhas do Senhor. Estou apacentando, não é? Estou edificando. A graça, a exortação, consolação e edificação. Amém, abençoados? Estou
não detendo a verdade, estou lendo aquilo que está escrito, amém? Então, abra suas Bíblias, abençoados, abra as suas Bíblias deixa eu verificar aqui, Levítico 18, 22. Deixa eu marcar aqui. Parei no verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Não estou falando mal de Daniela Mercury, eu acho que é ela mesmo, né? Era casada, tal, né? E agora largou lá o marido e parece que agora tá junto aí com uma mulher. Estou citando o que a Bíblia há anos atrás já havia, não é? Então, só para que as escrituras se cumpram, até hoje nada mudou debaixo do céu. Mesmo sabendo, mesmo conhecendo a Deus, não mudou nada. Tem filhos que não têm temor a Deus. Até as suas mulheres, olha lá, então até as suas mulheres mudaram as suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza. Vamos parar aqui, abençoados? Vamos parar aqui no verso 26. Vou marcar aqui, porque depois eu esqueço. Verso 26. Vamos para o livro de Levítico. Maria, você vai lá no livro da lei? Eu vou sim, abençoados. Eu vou sim, porque a lei de Deus, lei moral, né? A lei de Deus não pode mudar não, viu, abençoados? Ninguém pode fazer de nós. A lei de Deus não pode mudar. E os homens estão mudando a lei de Deus, não é? Estão mudando a lei de Deus. Estão aprovando uma lei que não é de Deus. Então, a gente não pode compartilhar com isso, abençoados. Respeitar sim, mas compartilhar, concordar não. Nós não somos obrigados a concordar com homens mudando a lei de Deus. E estão mudando. Estão concordando. Em vez de dobrar os seus joelhos, crer que o Senhor é o mesmo, não mudou, que Ele ainda faz milagres, sinais, prodígios e maravilhas, Ele ainda faz milagres, sinais, prodígios e maravilhas, que o Senhor é o mesmo, que Ele está vivo, não é? Em vez de ensinar o povo a orar, você está orando, abençoado? Alô, você está orando, abençoado? Por uma enfermidade? Você está orando pelos seus filhos? Você está orando pelos seus amigos como Jó? Vocês estão orando pelo aquilo que vocês desejam? Vocês estão orando? Vocês sabiam que Deus é misericordioso? Vocês sabiam que Deus ouve as nossas orações? Vocês sabiam, abençoados, que aquele que teme a Deus, tudo colabora para o bem deste? Vocês sabiam disso? Vocês estão orando? Levítico 18. Levítico 18. Levítico 18, verso 22. Como os abençoados, como que vamos corrigir um filho, como que vamos corrigir um pai, como que vamos corrigir um amigo, se nós não temos moral para fazer tal coisa? Não é? Como que vamos corrigir? Se você está com homem, se você está com mulher, como que você corrige um filho? Por exemplo, ele vai entrar também na obra da carne, as drogas, ou seu filho vai fumar 10 maços de cigarro por dia. Como que você vai corrigir o seu filho? Seu filho vai virar para você e vai dizer: qual é a moral que você tem, pai? Qual é a moral que você tem, mãe, de falar comigo? Então, por isso, abençoados, não andeis na carne demasiadamente. Andai em espírito, para não fazer os desejos da sua carne. Como que vamos repreender a outrem se nós não temos moral para isso? Então hoje está todo mundo fazendo o que quer, sem uma direção de Deus.
Ah, eu creio em Deus. Crê, mas não tem temor a Deus. Não tem uma direção de Deus. Levítico 18, 22. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Deixa eu ver aqui os minutinhos que eu já tenho. Com homem não te deitarás. É um mandamento de Deus. Mandamento moral. Não tem nada a ver com ordenanças de Moisés. Não tem nada a ver com lei de Moisés. É um mandamento de Deus. Como honrar pai e mãe. Como adorar o Senhor sobre todas as coisas. Como amar o próximo como a ti mesmo. Mandamento de Deus irrevogável, independente de lei ou graça, não pode mudar. O homem não pode mudar as leis de Deus. Não estou falando de ordenanças da lei, não estamos debaixo da lei para cumprir ordenanças. Estamos debaixo da graça de Deus. Mas os mandamentos de Deus é irrevogável, abençoado. Quando ele disse, pelas graças sois salvos, pela graça sois salvos. Quando ele disse que não há nenhuma condenação, não há nenhuma condenação. Quando ele diz, comereis o melhor dessa terra, vai comer o melhor dessa terra. Quando Deus faz, quando Deus diz, ele é Deus e ninguém pode mudar. Ninguém pode tirar a glória de Deus. Levítico 18, versículo 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Isto é abominação. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Gênesis 1, 26. Primeiro livro. Isso é um mandamento irrevogável, isso ninguém pode mudar. Autoridade, principado e potestades nas áreas celestiais estão mudando. Alô, eu vou repetir isso. Principado e potestade. Homem de poder dentro da igreja está mudando os mandamentos de Deus. Então, agora aprovaram a lei, não é? Para que os tais se casem. Parece que tem aí essa aprovação. Não vou falar muito sobre esse assunto não, porque eu não sei muito sobre esse assunto, tá bom? Estou falando na minha carne aqui, abençoados, mas eu nem sei se tem lei, se aprovaram ou se não aprovaram isso, tá bom? Talvez eu esteja aí falando demais, mas enfim. Vamos lá. Vamos para o livro de Gênesis. Então não pode mudar as leis de Deus, não é? Não pode, abençoados, aprovar o erro. Não pode dar aprovação para o erro. Gênesis 1. Nós não podemos concordar, devemos respeitar, mas não concordar. Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. 27. Assim disse Deus, criou o homem à sua imagem. Deus nos fez a sua imagem. Para quê, abençoados? Para andar na carne? Não, porque Deus é espírito. Nós somos a nova criatura com Deus, então devemos ter temor a Deus. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Macho e fêmea os criou. Então Deus fez o homem, Deus fez a mulher, não é? Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. Gênesis 2, versículo
24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Tá claro ou não tá claro, abençoado? Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Penso que eu não preciso acrescentar nada. Penso que eu não preciso acrescentar nada, abençoados. Vamos continuar lá para Romanos 1. Vamos continuar lá em Romanos 1. Paramos aqui no verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas, pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras, contrário à natureza. 27. Semelhantemente também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as suas mulheres, inflamaram-se em sua sensualidade. Uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmos a penalidade merecida, recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. Só estou lendo e não vou interpretar absolutamente nada, porque você tem o Espírito Santo, abençoado. Sois santuários de Deus e não devemos entristecer o Espírito Santo que há em nós. Vamos ler de novo, verso 27. Semelhantemente também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamaram-se em suas sensualidades uns para com os outros. Sensualidade demais é obra da carne, abençoado. Homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmo penalidade merecida pelo seu erro. 28. E com eles quem? Com os homens. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, não querem nada com Deus. Quando não há nenhuma condenação, eu recebo. Quando Efésios 2,8 diz que eu sou salvo, eu também recebo. Mas não querem de fato e de verdade nada com Deus. Querem viver em suas concupiscências na carne. Querem viver no erro. E como Maria está julgando? Não, abençoado, não estou julgando ninguém. Maria está condenada? Não há nenhuma condenação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aquele que come legume fica fraco. Aquele que come sólido fica forte, resistente no seu dia a dia. Alô, vence a carne, porque está sendo nutrido com um alimento sólido. Aquele que come legume fica fraco. A ira de Deus, abençoado, não virá sobre mim. Alô, eu como sólido, eu como da graça de Deus, abençoado. Eu não temo os homens,
Eu temo a Deus, tenho temor a Deus. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamaram-se em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmo a penalidade merecida pelo seu erro. Então, estão errando, né? Então, a ira de Deus vem sobre os homens que estão errando, que estão detendo a verdade, que estão em seus desejos carnais. 28. E como eles, os homens, não se importam de ter conhecimento de Deus. Pela graça eu sou salvos mesmo, então tô nem aí. Posso fazer o que eu quiser, não, abençoados. E como ele, a graça não é isso, abençoados. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido. Deus os entregou a um sentimento. Não quiseram saber de Deus. Não quiseram saber de orar, não quiseram ir para a igreja, não quiseram saber que Deus é o mesmo, Ele faz milagres, sinais, prodígios e maravilhas, não quiseram saber da verdade. E como eles não se importaram de ter conhecido a Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, estando cheios de malícia, Deus entrega o filho dele mesmo ao erro. Tô salvo, então posso fazer o que quiser, porque o Senhor me salvou, me santificou, me purificou no espírito, não é abençoado assim. Então eu posso fazer o que eu quiser. Que a ira de Deus, abençoado, não vem sobre ti. Porque o Filho de Deus tem que ter temor a Deus. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia. Então eu posso fazer o que eu quiser, eu estou salvo pela graça de Deus. Cheios de malícia, avareza, maldade, inveja. Os homens estão cheios de maldade quando eles prendem, quando eles detêm a verdade. Inveja, homicídio, obra da carne, não é? Se pregassem a verdade, o amor, abençoados, poderia tudo ser bem. A graça é amor. Se pregassem a graça. Se não, se tivessem pregando a graça, que é o amor de Deus, os filhos de Deus estariam não cometendo o homicídio. Eles estariam cheios do Espírito Santo de Deus. Não é diabo não, hein? O diabo está aniquilado, hein? Hebreus 2,14. Homicídio, contenda, engano e malignidade, isso tudo é obra da carne. Graças a Deus o Senhor separou a carne do Espírito. Graças a Deus. Por isso vivemos em paz. Avareza, maldade, inveja, homicídio, o homem vazio de Deus comete homicídio. Porque o diabo sopra. O diabo está aniquilado. O diabo não sopra. Alô, quem sopra é o Espírito Santo de Deus. O sopro do Espírito Santo. Este é verídico. Este é real. Este tem. Mas sopro do diabo? O diabo está soprando não, abençoado. É a carne que está predominando. Não é? É a carne.
Então, se andais em espírito, não satisfareis as concupiscências da carne. Prostituição. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, não têm um conhecimento da graça. Tudo isso por causa dos principados e potestades nas áreas celestiais, hein? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade. Maldade, o homem está cheio de maldade, abençoado. Inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Engraçado, né? Contenda, quando você tá lá brigando e discutindo com seu irmão, né? Criando inimizade, criando contenda, inimizade, briga por filha, não é, abençoado? Quando você tá lá fofocando, engraçado que será que então é o diabo que tá soprando? Se o irmão comete homicídio, o diabo soprou. Se o homem tá em depressão, comete homicídio, o diabo soprou naquele irmão, por isso que ele se suicidou. E quando você está com inimizade na rua, e quando você está brigando com todo mundo, e quando você está em maledicência, e quando você está em bebedice, é o diabo que está soprando? É o diabo? É, porque o diabo está sempre soprando na vida do irmão, mas em nós o diabo nunca está soprando. Em nós não, mas no irmão está soprando. Contenda, engano e malignidade. 30. São murmuradores. É o diabo que está soprando? São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos. E quando você está adorando imagem? É o diabo que está soprando? São tudo obras da carne, abençoada. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. É o que está escrito, abençoado. A ira de Deus sobre mim não vai vir, abençoado. Sobre mim, não. Irmão, a sua ira pode vir em mim, mas eu estou no sólido, estou fortificado pela graça do Senhor. Alô? Eu darei pastores que apacentam. Apacentar quer dizer nutrir, dar alimento para que as ovelhas ficam fortes. Eu estou nutrida com a graça. 31. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Sem misericórdia. 32. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os tais, os que tais coisas praticam, vai morrer abençoado nessas obras, vai morrer sem crer que Deus faz sinais, prodígios e maravilhas. Não somente as fazem, mas também aprovam o que as praticam. Então, abençoados, respeitar sim, aprovar não, respeitar sim, concordar não. O homem mudou as leis de Deus. O homem mudou e tem gente que está concordando e tem gente que nem orar mais ora. Se conformou com as coisas desse mundo, enquanto a palavra ela diz, oh glória a Deus, enquanto a palavra ela diz, não se conformeis com as coisas deste mundo. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Graças eu te dou, Senhor, por esta palavra. A palavra que exorta, a palavra que edifica e a palavra que consola. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Eu creio que a sua ira não virá sobre mim, porque eu não vou deter a sua verdade. Mais uma vez, Senhor, eu te dou graças por esse apostolado, por esse entendimento, por essas verdades. Eu não vou deter a verdade, Senhor. A ira de meus irmãos pode vir contra mim. Os meus irmãos podem ficar contra mim, mas o Senhor não
virá com a sua ira, porque eu falei a sua verdade. Eu trabalho para o Senhor. Se já agrado os homens, já não serei servos do Senhor, diz a palavra. Então procuro eu agradar a quem? Aos homens ou a Deus? E eu procuro agradar a ti, confiando, Senhor, que o Senhor é quem me justifica. Graças a Deus, abençoados. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Então, na hora de votar aí, abençoados, olha, está vindo aí uma eleição. Então, homens que parece que está fazendo bem, mas ele está fazendo mal, porque ele está indo contra a lei de Deus. Vamos mudar essa lei aqui. Então, os homens, principados e potestades nas áreas celestiais, mudando a lei de Deus para agradar aos homens. Desagradando a Deus para agradar aos homens. Mudando a lei de Deus. E eu fico com a lei de Deus. Amém, abençoados? Graça e paz para vocês.